Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1081 do STF. Antes de começar, aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e também para você que ainda não ativou o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. Não deixe a gente nos seguir no Instagram, Legislação Integrada, onde diariamente temos novidades. E por último, aquele convite mais especial de todos, acessa legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todas as leis integradas, que são leis que integram legislação e jurisprudência para um estudo super contextualizado, e também a todos os planos de leitura, que tanto são planos por carreira quanto planos específicos por edital. Assim você tem um estudo organizado, completo e também um estudo com continuidade sempre que um novo edital é adicionado. E, gente, os editais são adicionados sem custo adicional, então você já tem a assinatura, você tem acesso, inclusive, ao plano de leitura específico daquele concurso que você estava esperando. Então, só vantagem, vem fazer parte do nosso clube. Lembrando que nossos materiais são semanalmente atualizados através desses mesmos informativos que nós trazemos aqui em formato de áudio e também na modalidade escrita. Vamos ao primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia foi inserido no Decreto 9847 de 2019, que é o Sistema Nacional de Armas, e foi uma tese fixada em um ADI, que foi a ADI 7024 do Paraná. O destaque dessa tese ficou da seguinte forma: é constitucional ato normativo estadual que, respeitando as condições mínimas definidas em Diploma Federal de Normas Gerais, estabelece exigências adicionais para a manutenção do porte de arma de fogo por servidores estaduais aposentados das Forças de Segurança Pública. Então vamos lá. O artigo 30 do Decreto 9847 diz que os integrantes das Forças Armadas e os servidores dos órgãos, instituições e corporações mencionados nos incisos 2, 5, 6 e 7 do caput do artigo 6 do Estatuto do Desarmamento, transferidos para a reserva remunerada ou aposentados, para conservarem a autorização de porte de arma de fogo de sua propriedade, deverão submeter-se a cada 10 anos aos testes de avaliação psicológica a que faz menção o inciso 3 do artigo 4º do Estatuto do Desarmamento. Ou seja, gente, trocando isso aqui em miúdos, o indivíduo policial, por exemplo, vai para a reserva remunerada. Ele vai poder manter a autorização de porte de arma de fogo? Até vai, mas a cada 10 anos ele tem que passar por uma avaliação psicológica, beleza? Acontece que lá no estado do Paraná foi editada uma lei que mudou esse prazo. Ele disse, olha, o prazo aqui no estado do Paraná não vai ser de 10 anos, vai ser de 5. Então, o que ele fez? Ele trouxe um regime que, ao mesmo tempo, traz um requisito mais difícil para o policial continuar acessando esse porte de arma, mas que é mais protetivo para a sociedade como um todo. E aí, isso é constitucional? O STF diz que sim, porque, na verdade, segundo o STF, o Decreto 9847 traz requisitos mínimos. Então, o Estado ele poderia perfeitamente reduzir esse prazo, trazer requisitos adicionais. O que ele não poderia era, por exemplo, editar um decreto estadual dizendo que esse prazo não vai ser de 10, mas de 20 anos. Mas se ele reduziu de 10 para 5, segundo o STF, isso é plenamente possível. Então, o que o plenário fez? Ele converteu esse julgamento de medida cautelar em uma deliberação já de mérito e julgou improcedente essa ADI. Então, portanto, é constitucional sim esse decreto estadual que
aumentou, né, que criou um requisito adicional, ou trouxe um requisito mais difícil para o policial aposentado ou reservista renovar seu porte de arma. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: por força do parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição Federal, as imunidades materiais e formais conferidas aos membros do Congresso Nacional, ou seja, deputados federais e senadores, estendem-se aos deputados estaduais. Gente, então vamos lá. O que são essas imunidades? A gente tem a imunidade material, está no caput do artigo 53, lá da Constituição Federal, que diz: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Legal? E a imunidade formal, ela diz que está lá no artigo 53, parágrafo 2º, né, primeiramente, e ela diz que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante, de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pela maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, nós temos aqui imunidades que são formais e materiais. E o deputado estadual, como é que fica a situação dele? Fica, gente, que ele também tem essas imunidades, porque, veja só, o artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, diz que será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Ou seja, quais são as palavras aqui que a gente destaca? Inviolabilidade e imunidades. Segundo o STF, inviolabilidade se refere à imunidade material, é a inviolabilidade de voz e votos. Ou melhor dizendo, né, é a inviolabilidade de opiniões, palavras e votos, para poder utilizar aqui o mesmo termo que está na Constituição Federal. E, por outro lado, imunidades são as imunidades formais. Então, segundo o STF, as mesmas imunidades materiais e formais são sim aplicáveis aos deputados estaduais. Próximo julgado do dia foi inserido na ADCT, no ato das disposições constitucionais transitórias, que fica ali no final da Constituição Federal. São 2 destaques, na verdade. Eles ficaram da seguinte forma: os estados e municípios podem redefinir o valor limite para a requisição de pequeno valor RPV, visando a adequação de suas respectivas capacidades financeiras e especificidades orçamentárias. Segundo destaque, é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, uma vez que as normas que dispõem sobre RPV têm caráter eminentemente processual, legislação estadual que transfere ao credor a responsabilidade pelo encaminhamento da documentação necessária para solicitação de pagamento do RPV diretamente ao órgão público devedor, bem como determina a suspensão do prazo para pagamento. Então vamos lá. O que é um RPV? Um RPV, né, que é uma requisição de pequeno valor, é uma espécie de requisição de pagamento de quantia que o ente público foi condenado por meio de um processo judicial. É uma forma muito mais simplificada do que a expedição de um precatório e que se destina especificamente para pequenos valores. Então, quando é uma obrigação de pagar a quantia certa, normalmente em juizado especial da Fazenda Pública, em juizado especial federal, após o trânsito em julgado, o juiz, né, a própria secretaria da vara, remete para o ente essa requisição de pagamento, e esse pagamento tem que ser efetuado ali em um prazo de 60 dias, conforme está na lei 10.259, que é a lei dos juizados especiais federais. Mas vamos lá, qual é o valor máximo para a requisição de RPV?
No âmbito da União, é 60 salários mínimos. Está lá no artigo 3º, combinado com 17, da Lei 10.259 de 2001, Lei dos Juizados Especiais Federais. E no âmbito dos estados e do DF, aí no artigo 87, inciso 1 da DCT, diz que é 40 salários mínimos. No âmbito municipal, 30 salários mínimos, está lá no 87, inciso 2 da DCT. Primeira pergunta: esse valor pode ser modificado por legislação estadual, distrital ou municipal? Então, por exemplo, a lei estadual pode dizer que vai ser só de 20 salários mínimos o teto para RPV, ou a lei municipal pode dizer que vai ser 10 salários mínimos, não 30. Isso é possível? Gente, isso é perfeitamente possível. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a lei do Estado do Rio Grande do Sul trouxe um valor menor para efeito de pagamento de expedição de RPV, melhor dizendo. Segundo ponto, essa lei do Estado do Rio Grande do Sul trouxe uma previsão que é um tanto quanto estranha. Ela trouxe que, no caso de processo que tramita em meio físico, cabe ao próprio credor fazer o encaminhamento dessa documentação para a solicitação do RPV. Então, o autor ganhou a ação, transitou em julgado, ele teria que pegar ali nos autos do processo tudo aquilo que fosse necessário e encaminhar esses documentos para o órgão público devedor, para que esse órgão público devedor expedisse o RPV. Gente, isso aqui faz sentido em algum lugar do planeta Terra? Não sei, né? Algum lugar do planeta Terra eu não sei, mas no Brasil não faz não. Isso aqui enfim, eu não sei de onde tiraram essa ideia maluca que quebra aqui totalmente a própria lógica, né, de como funciona, da simplicidade que deve ser, por exemplo, a atuação perante um juizado especial da Fazenda Pública. Então, é óbvio que quem remete essa documentação necessária para a emissão da RPV, quem requisita esse RPV é a própria secretaria da vara, o próprio juiz, e não um indivíduo. E aqui, quando o Estado do Rio Grande do Sul editou essa lei com essa previsão, ela legislou sobre o quê? Sobre o direito processual civil, que é uma matéria de competência privativa da União para legislar. Está lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição. Então, gente, em resumo, reduzir o valor, o teto para emissão de RPV, pode? Pode, o Estado pode fazer isso. Agora, dizer que cabe ao autor, né, ao credor do crédito, pegar a documentação do processo e entregar essa documentação ao órgão devedor, isso daí aí é loucura, né? Aí já não pode não, aí já é inconstitucional. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e tem 2 destaques. Primeiro destaque é constitucional, lei estadual que proíbe, no âmbito de seu território, a fabricação, a venda e a comercialização de armas de brinquedo que simulam armas de fogo reais. Segundo destaque, não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo a lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem de regime jurídico de servidores. Então vamos lá. A Lei 15.301 de 2014 do Estado de São Paulo, ela proibiu em todo o seu território a fabricação, venda e comercialização de arma de brinquedo que simule arma de fogo real. Ela trouxe também sanções administrativas aplicáveis em caso de descumprimento. Ela também trouxe a necessidade do Poder Executivo fazer campanhas de conscientização, então trouxe ali uma imposição de campanhas educativas, mas aqui um detalhe muito importante, a iniciativa dessa lei não foi do Poder Executivo, foi do Poder Legislativo. Então vamos lá. Materialmente, essa lei é constitucional? Materialmente, essa lei é perfeitamente constitucional. Aqui trata sobre matéria de produção e consumo, né? Matéria de direito do consumidor, artigo 24, inciso 5º. A competência para a legislação sobre essa matéria é concorrente, União, Estados e DF. Então, materialmente, perfeito essa lei constitucional. E formalmente? Formalmente, gente, essa lei também é constitucional, porque aqui não existe um vício de iniciativa.
Apesar dessa lei trazer a necessidade de uma ação ativa do Poder Executivo, que ação ativa é essa? É a ação de ter que fazer campanhas de conscientização e até mesmo também uma ação no sentido de aplicar a sanção administrativa no caso de descumprimento. Mas isso por si só faz com que a lei seja inconstitucional, faz com que a iniciativa tivesse que ser do Executivo? Não, né, gente? A mera circunstância dessa lei demandar uma ação positiva do Poder Executivo não insere essa lei no rol de leis cuja iniciativa é privativa do governador. Veja só, a lei não trouxe criação de órgão, não determinou especificamente qual órgão do Poder Executivo vai regulamentar, então não adentrou naquilo que é do Poder Executivo. Ela somente disse, Poder Executivo, você tem que fazer isso. Como é que você vai fazer? A autonomia é sua, determine aí quem é que vai fazer, como é que vai fazer, e ok. Então, aqui não existe nenhuma inconstitucionalidade, seja ela formal ou material. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, e o destaque aqui ficou da seguinte forma: é inconstitucional lei estadual que é editada no período entre a promulgação da Emenda Constitucional 88 e a publicação da Lei Complementar 152, estende a idade de aposentadoria compulsória para cargos que não estejam expressamente indicados na Constituição de 88. Vamos lá. Aposentadoria compulsória, a chamada expulsatória. O que é essa aposentadoria? É aquela que o indivíduo atinge a idade máxima prevista em lei e por isso ele é expulso. É por isso que se chama de expulsatória. Ele é aposentado na marra. Então, fez aquela idade, ele vai para casa aposentado com rendimentos proporcionais ao tempo de serviço, caso ele já não tenha ali a possibilidade de se aposentar por um regime mais favorável para ele. Beleza? Com quantos anos isso acontece? Até a Emenda Constitucional 88 era aos 70 anos de idade. E aí essa aposentadoria, como eu disse, proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Acontece que a Emenda Constitucional 88 disse que vai ser aos 70 anos de idade ou aos 75 anos na forma de lei complementar. Ou seja, gente, continua sendo aos 70. Mas se foi editada uma lei complementar dizendo que essa idade é de 75, aí vai poder ser de 75. Qual é a exceção? Aqui a ADCT, lá no artigo 100, já trouxe que a partir da promulgação dessa emenda, já seria de 75 anos para ministro do STF, STJ, né? Ou melhor, STJ não, tribunais superiores em geral, e ministros também do TCU. Essa emenda, ela foi promulgada no dia 7/5/2015. E a tal da lei complementar? A lei complementar foi a lei complementar 152. Quando é que ela foi editada? Ela foi editada em 3/12/2015. Então aqui foi bem rápido, né? Em maio foi editada a emenda, em dezembro a lei complementar já saiu. E essa lei complementar, ela trouxe que a aposentadoria compulsória vai ser aos 75 anos para quem? Servidores titulares de cargos efetivos da União, Estado, DF e municípios, incluindo autarquias e fundações, membros do Poder Judiciário, MP, defensorias públicas e também membros dos tribunais e dos conselhos de contas. Então, para esse pessoal todinho aqui, a aposentadoria compulsória passaria a ser só aos 75 anos de idade. Acontece que lá no estado de Alagoas o pessoal foi apressado. E aí, assim que saiu a emenda, eles já promulgaram também uma emenda à Constituição do estado de Alagoas, dizendo, olha, aqui no estado de Alagoas, desembargador e juiz do TJ já vai, não só eles, né, também membros do Ministério Público e conselheiros de contas do estado. Já se aplica aqui a 75 anos, rapidamente, porque aqui devia ter uma galera se aposentando na expulsatória e eles já não queriam que isso acontecesse. Ou seja, antes da edição da Lei Complementar 152, já veio aqui uma emenda à Constituição do Estado de Alagoas, elevando essa idade
para a aposentadoria compulsória. Essa emenda é constitucional? Gente, essa emenda não é constitucional. Por quê? Porque se trata aqui de uma norma de reprodução obrigatória pelos estados. Não existe essa competência para legislar sobre esse tema de forma diferente daquilo que está na Constituição Federal. Então, no momento que essa emenda aqui foi editada, não era possível que a idade fosse diferente de 70 anos. E aí você pode dizer, não, professor, mas logo depois não veio essa lei complementar federal, não já passou a ser 75 anos mesmo. Então essa lei aí se tornou constitucional, né? Essa lei não, né? Essa emenda se tornou constitucional depois, né? E aí, existe constitucionalidade superveniente no direito brasileiro, gente? Gente, não existe. Lei nasceu inconstitucional, lei morreu inconstitucional, ela não se torna constitucional com o passar do tempo. Então, essa emenda aqui é inconstitucional. Qual o detalhe? O detalhe é que esse julgamento aqui foi totalmente pro forma, tá, gente? Porque o STF decidiu aqui modular os efeitos. E ele disse, olha, isso aqui só vai produzir efeitos a partir da data da inclusão em pauta de julgamento dessa ação no plenário virtual. Esse julgamento ele foi finalizado em 16 de dezembro de 2022. Então, veja só, imagina que o desembargador lá no Tribunal de Justiça de Alagoas, ele estava para fazer 70 anos, aí ele fez 70 anos exatamente nesse período, entre a promulgação da Emenda Constitucional 88 e a edição da Lei Complementar 152. Só que veio a emenda constitucional do estado de Alagoas, disse que era 75, então ele não se aposentou, ele continuou lá. Provavelmente agora ele já fez seus 75 e já se aposentou, então enfim, na vida dele não mudou nada. Então assim, na prática, poucos meses depois já passou a ser 75 anos mesmo, ele estava lá. Essa lei demorou 7 anos para ser julgada, então pronto. Ele já se aposentou pela compulsória nessa altura da vida, já foi aos 75 anos mesmo e o STF modulou os efeitos. Então, aqui, enfim, julgamento 100% pro forma aqui por parte do STF. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e trata aqui de um tema que parece tão absurdo que chega a ser engraçado, inclusive o termo. Mas vamos lá. Foi uma tese fixada nas ADPFs 860 e 879 do Estado de São Paulo e ficou da seguinte forma. O pagamento de salário esposa a trabalhadores urbanos e rurais e a servidores públicos viola a regra expressa na Constituição de 88 e os princípios republicanos, da igualdade, da moralidade e da razoabilidade. E é isso aí, gente. Não é um salário cônjuge, não é o salário esposa mesmo, tá? Esse salário esposa está previsto em algumas leis do estado de São Paulo e também está lá em leis do município de São Simão, também no estado de São Paulo. O que é esse tal desse salário esposa? O artigo 62 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do estado de São Paulo foi revogado pela Lei Complementar 1361 de 2021, então foi revogado em um dia desse, mas ele dizia que o salário esposa será concedido ao funcionário que não perceba vencimento ou remuneração de importância superior a 2 vezes o menor salário pago pelo Estado, desde que a mulher não exerça atividade remunerada. E aí esse benefício ele era regulado pelo Decreto 7110, que não foi revogado expressamente, mas tacitamente está revogado, né? E ele traz que esse servidor público, né, funcionário público, conforme o termo utilizado na época, ele deve anexar a certidão de casamento. Então, olha só como é interessante, né? Não é companheiro, tem que ser casado. E declaração que consta o nome da esposa, sempre... Veja só, essa lógica que patriarcal é muito interessante. O nome da esposa, o vencimento e a remuneração e o esclarecimento que a esposa não exerce a atividade remunerada
comprovado mediante atestado fornecido por 2 autoridades do Serviço Público Estadual. Para reforçar essa lógica patriarcal aqui desse benefício, ele está previsto em um capítulo que trata do salário família e do salário esposa. O salário família é pago por filho menor de 18 anos ou com algum tipo de invalidez que o torne independente, e o salário esposa pela esposa que não trabalha. Então aqui a lógica é mais patriarcal que isso, eu não consigo imaginar muitos exemplos. Que veja só que interessante, é o salário esposa. Então o indivíduo tem que ser casado, tem que ser homem, né, casado com uma mulher, já que é um salário esposa, e essa esposa não pode trabalhar. E aí, por conta disso, ele receberia um adicional, um benefício para compensar esses dependentes, né? Quem seriam os dependentes financeiramente? Os filhos, né? Salário família, e aqui a esposa que não trabalha. Gente, não precisa dizer que isso foi julgado inconstitucional, e aqui por N motivos, mas o mais forte deles foi o princípio da igualdade. Porque, veja só, como eu mencionei várias vezes, não era um salário cônjuge que não trabalha, companheiro que não trabalha, era salário esposa. Então, você desiguala aqui, por exemplo, um indivíduo que vive em união estável com uma mulher que não trabalha, ou a mulher que é servidora pública e é casada com um homem que não trabalha, ou vive em união estável com um homem que não trabalha. Então aqui, enfim, fere totalmente o princípio da igualdade. E também, né, que temos outros princípios, o princípio republicano, da moralidade, da razoabilidade, realmente era aqui um benefício do século passado, e era mesmo, né? O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, ele é de 1968. Essas leis aqui que foram declaradas não recepcionadas, a maioria delas era de 68, teve lei aqui de 74, que aqui, se eu não me engano, é da lei complementar dos militares do Estado de São Paulo, teve outra lei complementar aqui de 88, de 75, de 82, então tudo coisa muito antiga, né, que realmente hoje já não faz o mínimo sentido. Então todas essas leis foram declaradas ou não recepcionadas ou inconstitucionais. Não recepcionadas, já que a maioria delas é anterior à Constituição Federal de 88. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei 9504 de 97, que é a Lei Geral das Eleições, e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional a modificação dos critérios de cálculo para a fixação do limite de gastos com publicidade institucional dos órgãos públicos no primeiro semestre do ano eleitoral, promovendo ajustes na redação do artigo 73, inciso 7º da Lei das Eleições. Entretanto, essa eleição não se aplica ao pleito eleitoral de 2022, em razão do princípio da anterioridade eleitoral. Gente, aqui é aquele famoso julgamento que você ganha e não leva. O que aconteceu aqui? Qual é o resumo da história? Foi editada a Lei número 14.356 de 2022, que ela alterou o artigo 73, inciso 7º da Lei Geral das Eleições, para poder, na prática, fazer o quê? Modificar o critério de cálculo daquilo que poderia ser gasto com publicidade institucional para aumentar esse valor na véspera da eleição. Eleição essa de 2022, onde o presidente até então era Jair Bolsonaro. O que essa lei fazia? Ela tirava, né, ela trazia um novo critério de cálculo. Isso aqui é uma questão que é um pouco mais técnica, então quem quiser ler e tentar entender aqui o artigo é interessante, mas enfim, eu acho que não cabe aqui estar dizendo como é que vai ser feito esse cálculo. Mas um ponto muito importante é que as despesas com publicidade referente à pandemia Covid-19 era retirada. Então, na prática mesmo, o que isso aqui fazia? Isso aqui aumentava cerca de 25 milhões no orçamento com publicidade institucional ainda no ano de 2022. Favorecia quem? Então, favorecia quem estava tentando a reeleição.
E aí foi deferida uma medida cautelar, ainda lá em julho de 2022, e se disse, olha, calma ainda, não por aí não, né? Para 2022 isso aqui não vai se aplicar, porque tem um princípio da anterioridade eleitoral, então realmente para 2022 essa lei aqui não vai se aplicar. Então já não se aplicou, já passou 2022, show. Só que agora, em sede definitiva, o STF disse, olha, essa lei 14.356, ela não é inconstitucional, faz sentido retirar esse custo com despesa de propaganda direcionada à pandemia, porque realmente é algo muito importante para esse momento que vivemos, mas, pelo princípio da anterioridade eleitoral, não se aplica ao pleito de 2022, que já passou, né? Não se aplicou mesmo. Então, ganhou mais um levou. Né? Já tinha uma medida cautelar dizendo que não se aplicava para 2022. Em 2022, de fato, não se aplicou, já passou a eleição nessa altura. E essa lei não é constitucional, então daqui para frente ela vai ter sim aplicabilidade. E, gente, o ponto aqui realmente não era decretar essa lei, declarar essa lei, melhor dizendo, como inconstitucional. Era dar aplicabilidade ao princípio da anterioridade eleitoral. Então, no pleito de 2022 não foi aplicada, tá tudo ok. Próximo julgado do dia, inserido no Estatuto da Advocacia, 2 destaques aqui nesse julgado. É inconstitucional o inciso 23 do artigo 34 do Estatuto da Advocacia, que prevê constituir infração disciplinar o não pagamento de contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regular a notificação para fazê-lo. Também é constitucional a aplicação aos advogados inadimplentes do que dispõe o artigo 37 da mesma norma, que institui como pena a suspensão, a qual acarreta, por conseguinte, a interdição do exercício profissional. Segundo destaque, são constitucionais os artigos 134, parágrafo 1º do Regulamento do Estatuto da OAB, bem assim os artigos 1º e 15, inciso 1 do provimento 146 de 2011 do Conselho Federal da OAB, que institui a exigência de adimplemento das anuidades para que os advogados possam votar e ou serem votados nas eleições internas da OAB. Então vamos lá. O artigo 34, inciso 23, ele já era considerado inconstitucional, inclusive já existia aqui antes uma tese de repercussão geral nesse sentido, porque gente, uma sanção política. Porque veja bem, a anuidade, ela é um tributo, ela tem natureza tributária, a anuidade que é devida ao AB. Então, se ela tem natureza tributária, existe aquela vedação de uma sanção política, que é o quê? Que é um meio de coerção indireto para o pagamento do tributo. Qual é esse meio de coerção direta? Olha, você não pagou, a gente não vai só te cobrar, não. Você não vai sofrer aqui só uma execução fiscal, não. Você vai sofrer, você vai ser condenado por uma infração disciplinar e você, além disso, vai ficar impossibilitado de exercer a advocacia, porque você está inadimplente, está sem dinheiro, quero advogado liso aqui não. Já pensou? Isso é constitucional? Não é, né, gente? Isso é inconstitucional. Por outro lado, a disposição que diz, olha, você só pode votar e ser votado nas eleições do AB se tiver em dia com o pagamento da anuidade, isso daí não configura sanção política, tá? Isso é uma norma de organização do processo eleitoral da entidade, foi considerada razoável, justificada, ou seja, não desproporcional. Por quê? Porque, segundo o STF, é razoável exigir que um candidato a dirigente e seu eleitor esteja cumprindo com os seus deveres perante a entidade. Então, realmente, em relação a isso, a OAB pode sim não permitir que alguém que está inadimplente vote ou seja votado. Próximo julgado do dia, inserido na Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir, trata sobre ICMS e é uma tese aqui fixada na ADI 7158 do Distrito Federal. Destaque dessa tese da seguinte forma: é constitucional o critério previsto no parágrafo 7º do artigo 11
da Lei Complementar 87 de 96, com redação dada pela Lei Complementar 190 de 2022, que considera como estado destinatário para efeito de recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou a prestação do serviço, uma vez que conforme a emenda constitucional 87 de 2015. Então vamos lá. Cada estado da federação vai ter duas alíquotas. Uma alíquota do ICMS interno, daquilo que é vendido dentro do estado, e uma alíquota que é diferenciada, que é a alíquota do ICMS interestadual, que é aquela operação que começa em um estado e termina em outro estado. Então, por exemplo, uma empresa do estado do Ceará vendeu uma determinada mercadoria, foi entregue no estado de São Paulo. No estado do Ceará, ela vai pagar aquela alíquota referente ao ICMS, mas quando essa mercadoria entrar no estado de São Paulo, o estado de São Paulo vai recolher a diferença tributária. O que é essa diferença? É a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Ela é devida a quem? Ela é devida ao estado onde ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação de serviço. Gente, essa previsão nesse sentido, de que é a esse estado que é devida esse pagamento, é constitucional? Gente, é perfeitamente constitucional, bem como está de acordo com aquilo que está previsto na Constituição, especialmente com a emenda constitucional 87 de 2015. E qual é a lógica aqui? É a de que o diferencial de alíquota na operação interestadual cabe ao estado em que localizado o consumidor final, ou seja, é aquele estado em que efetivamente ocorre a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação de serviço. Então, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Reitero todos os convites. Nos siga em redes sociais. Compartilhe esse podcast com aquele amigo que possa se interessar. Então, ajuda a gente a manter esse trabalho, a crescer. Esse podcast que, graças a Deus, tem dado muito certo. Temos tido muitos feedbacks positivos, uma audiência que vem crescendo, graças a Deus. E não deixa também, gente, de acessar o nosso site, legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei. Com certeza vai ser uma ferramenta muito massa para trazer mais eficiência aos teus estudos. E eu já vou adiantar para vocês que nós teremos uma novidade muito legal até o meio do ano. Um curso que nós vamos lançar sobre organização de estudos. E mais na frente eu vou trazer para vocês algumas novidades, algumas informações privilegiadas sobre esse assunto. Também quero contar com a presença de vocês, porque eu tenho certeza que teremos muito a contribuir também com esse dia a dia, com essa caminhada rumo à tão sonhada aprovação. Então, por hoje foi isso. Agradeço a vocês e até a próxima.